Vou discutir com vocês aqui o exercício 2 da seção 2.2 do Stewart, do livro de cálculo 1, né? Cálculo volume 1 da 7ª edição, que eu estou pegando como referência aqui, tá? Então, nesse exercício ele pede para explicar, né, com as palavras aí do aluno, de quem estiver estudando o livro, o significado desses limites laterais aqui, né? E depois pergunta se é possível que, dado que essas condições aconteçam, isso é, que o limite quando x tende a 1 pela esquerda de f de x é 3, e o limite quando x tende a 1 pela direita de f de x é igual a 7, se nesse caso é possível que o limite exista, né? O limite da f no ponto 1. Então, a ideia aqui de limite lateral, né, que a gente trabalha aqui é a seguinte. Deixa eu só fazer um desenho para a gente visualizar isso aqui. Lembrando que vocês podem acelerar o vídeo aí, né? Claro que aqui, como eu estou falando e escrevendo ao mesmo tempo, vai ficar um pouco lento, mas se você quiser acelerar aí, acho que vai ficar melhor para assistir. Só uma dica para vocês, né? Então, a ideia de limite lateral é a seguinte: você tem aqui o sistema XY, né? Imagina que você tem o gráfico de uma função. Eu já vou fazer pensando no ponto 1 aqui, né? Então, vamos imaginar que o nosso 1 está aqui, né? E imagine que a sua função... Então, eu vou fazer a seguinte escala aqui. Como eu fiz o gráfico pequeno aqui, para a gente chegar em 7, eu vou pegar de 2 em 2, né? Então, você tem 2... 4, 6, o 7 está por aqui, né? E o 3 vai estar por aqui, assim, né? Entre o 2 e o 4. Então você tem uma função aqui, que quando você... Aqui está dizendo o seguinte, que o limite quando x tende a 1 pela esquerda é 3. O que isso significa graficamente? Depois eu vou escrever com as minhas palavras aqui, isso aqui, né? Ó, quando o x está se aproximando de 1 pela esquerda, então imagina a sua mão esquerda, no vídeo ali eu acho que ficou invertido, né? Então, imagina a sua mão de esquerda aqui, vamos olhar para a setinha aqui, né? Mão esquerda, como se fosse a minha setinha aqui. Aqui está o número 1, a esquerda do número 1 é do lado de cá, né? Com relação a quem está assistindo aí, e a direita do número 1 é o lado de cá, né? Então, quando eu digo que o limite quando x tende a 1 pela esquerda de f de x é igual a 3, eu estou querendo dizer que eu estou me aproximando do 1 por aqui, né? O que quer dizer que o limite é 3? Quer dizer que o valor da função está se aproximando de 3. Então, é algo do tipo assim. Imagina que você tem aqui o valor 3, né? Quando você desenha o gráfico da função, não necessariamente precisa ter uma bolinha fechada ali, né? Vamos deixar a bolinha aberta, porque aquela história, né? O valor da função, quando você fala de limite, não importa no ponto, né? Então, tanto faz o valor da função nesse ponto. O importante aqui, quando você desenha o gráfico, vou desenhar azul aqui o gráfico, né? Dessa função do lado de cá, não sei o que está acontecendo aqui, pode estar acontecendo qualquer coisa. O importante é que quando você está se aproximando de 1, o valor da função está se aproximando de 3 aqui. Então, o traço dela próximo aqui desse ponto tem que ser assim, ele tem que tocar essa bolinha aberta que eu fiz aqui, né? Poderia vir de cima ou de baixo, né? Tanto faz, poderia ser uma coisa assim, por exemplo, né? Ou uma coisa que vem mais de baixo aqui, né? Assim, tanto faz. O importante é que ele próximo do 1, quando você está se aproximando pelo lado esquerdo dessa linha aqui, né? Digamos, dessa linhazinha aqui, ó. Quando você está se aproximando pelo lado esquerdo, está se aproximando de 3 o valor da função. E o que significa que o limite lateral é igual a 7 quando você se aproxima pela direita, ou quando x tende a 1 pela direita? Significa que o valor da sua função aqui próximo desse número 1, né, vai ter que estar se aproximando do número 7, ou seja, o gráfico da sua função tem que ser algo mais ou menos assim, né? Não sei, pode ser qualquer coisa aqui, longe do 1, mas perto do 1 ele tem que se aproximar desse ponto aqui. Então, graficamente, basicamente é isso, né? Quando você se aproxima do 1 pela esquerda, o valor da função está se aproximando de 3, né? Falando grosso modo aqui, né? E quando você se aproxima de 1 pela direita, o valor da função está se aproximando de 7, né? Então, como que a gente poderia escrever isso aqui? Vou escrever assim: limite. Vou tentar ser um pouco mais rigoroso na hora de escrever a definição, né? Então, vou colocar assim: limite de f de x, quando x tende a 1 pela esquerda,
igual a 3 se e somente se para todo epsilon maior do que zero, né, existe delta maior do que zero, tal que se a gente pega o x aqui próximo do 1, só que à esquerda, o que quer dizer isso? X próximo do 1 significa módulo de x menos 1 menor do que delta, próximo a menos desse delta aqui, né, maior do que zero. E à esquerda quer dizer que o x tem que ser menor do que 1, né? Aí aqui você não precisa colocar aquele, normalmente vai aparecer aqui maior do que zero, assim, né? Nas definições de limite, por exemplo. Aqui não precisa, porque eu já estou falando que o x é menor do que 1, você está eliminando a possibilidade do x ser igual a 1. Então não tem necessidade de colocar o maior do que zero ali. O que eu estou falando basicamente? Que se você pegar o x aqui, aliás, do outro lado, né? Que é, se você pegar o x aqui, assim, à esquerda, né? Mais pertinho do 1, então, o que tem que acontecer com o valor da função aqui? Ela tem que estar próxima aqui do 3, né? Aqui, ó, o gráfico poderia ter feito uma coisa assim, ó. Poderia ter vindo para cima, para baixo. Então, aqui a gente precisa pegar em volta do 3, no intervalo, 3 mais epsilon, 3 menos epsilon, né? Como é que a gente escreve isso em termos de módulo? Então, o módulo de f de x menos 3 tem que ser menor do que epsilon. Quer dizer, o f de x pode estar um pouquinho para cima do 3, um pouquinho para baixo, mas não está muito longe do 3. É basicamente isso que a gente está falando aqui, né? Analogamente, né, a gente pode dizer que o limite, quando x tende a 1 pela direita agora, de f de x é igual a 7, se somente se, usando o símbolo matemático, né, para todo. Aproveitando para falar aqui, muitas vezes a gente usa esse símbolo aqui no lugar do para todo, tá? Um Vzinho cortado, assim, que significa para todo, né? Epsilon maior do que zero, existe. Então, aproveitando também para ensinar símbolos que às vezes ajuda a gente a escrever aqui, a gente muitas vezes usa no lugar do existe só esse símbolo do Ezinho invertido. Existe delta maior do que zero, tal que se o módulo de x menos 1 é menor do que delta, ou seja, x está pertinho do delta, né? Mas aqui eu quero x maior do que 1. X está pertinho do 1, desculpa, né? Mas x acima do 1, porque eu quero olhar para o lado direito, né? Veja, esse maisinho aqui significa o limite lateral à direita, né? E o x maior do que 1, então a mesma coisa acontece. A distância da função, valor de f até o 7, né, vai ser menor do que o epsilon. Então eu consigo deixar o valor da minha função tão próximo do epsilon quanto eu queira, né? Aí a segunda pergunta aqui é possível que o limite exista? Não, né? É óbvio que não, porque a gente sabe que o limite de uma função, se existir, significa que ele assume um determinado valor, L, digamos, né? Mas quando você se aproxima da f pelo lado direito, ele está assumindo um valor 3, e quando você se aproxima da f pelo lado esquerdo, pelo lado esquerdo está assumindo 3, pelo lado direito está assumindo 7, né? Então é óbvio que você não vai conseguir um valor L, tal que quando você se aproxima por qualquer lado vai para aquele valor, né? Porque você tem valores diferentes. Mas lembrem também que tem aquele resultado que diz que o limite de uma função é igual a L se somente se os limites laterais também são iguais, ambos iguais a L, né? Então, uma forma de justificar que não, né, que não existe o limite é justamente justificando que os limites laterais são distintos. Então, uma vez que os limites laterais são diferentes, necessariamente o limite da f não existe, né? Então, eu vou justificar desse jeito. Como limite de f de x, o limite quando x tende a 1 pela esquerda de f de x
é igual a 3, que é diferente de 7, que é igual ao limite quando x tende a 1 pela direita de f de x, então limite de f de x quando x tende a 1 não existe. Certo? Então, simples assim, né? O limite quando x tende a 1 não pode existir, porque se existisse, os limites laterais teriam que ser iguais, né? Mas eles não são iguais, como a gente pode ver aqui, os limites laterais por hipótese estão dando valores diferentes. Certo, pessoal? Então é isso, né? Bons estudos e um abraço para todos aí.